Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. O nome de aqui no partido da ESPN Brasil e também do canal do Felipe Oliveira, onde eles destrincharem a janela de transferência do Verdão. Fique até o final do vídeo, já deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês. O Palmeiras também está à caça de zagueiro. Fez uma proposta alta pelo Nino ao Zenit. Proposta de 10 milhões de euros. Vitor Birner, negada. A primeira proposta do Palmeiras não foi aceita pelos russos. É um bom zagueiro, um cara que também já tem uma certa experiência. Tem passagem por seleção brasileira? Passagem por seleção brasileira. É uma carência do Palmeiras, para mim é muito claro que o Palmeiras tem carência, para mim, de volante, tem carência na zaga, tem carência de jogadores um pouco mais rodados em decisões, um pouco, sabe, os jogadores de mais peso. Eu acho que uma coisa que o Abel parece que priorizou, sempre contratou jogadores que não questionariam as suas decisões de maneira nenhuma. Chance zero. E eu acho que vai ser muito bom para o Palmeiras, se o Palmeiras tiver jogadores que olhem para o técnico e falem, não pode ser assim, desse jeito. Eu sei que essa conversa deve existir no Palmeiras, mas com caras maiores, tá? O Nino não chega a ser um jogador desse tamanho, porém não é um jogador pequeno também, por toda a história que possui no clube. E o Palmeiras, se tiver dinheiro, ele precisa escolher aonde vai colocar essa grana com esse perfil de jogador. E o Nino, para mim, agregaria muito. Como o Marlon, por exemplo, também. A gente já discutiu isso bastante durante a semana. Ou seja, para mim está muito claro que o Palmeiras está mudando um pouco o perfil das suas contratações, porque nesse ano, quando chegaram os jogos grandes, os momentos decisivos, o time não cresceu. E ter jogador de peso nessa hora faz uma enorme diferença. Eu acho que o Abel entendeu isso e o Palmeiras vai gastar e vai reforçar o elenco. 10 milhões de euros não vai rolar. O Palmeiras vai ter que aumentar essa proposta. O Nino vale mais que 10 milhões de euros, Eu acho que é bom. Eu não sei quanto que ele foi, que o Zenit comprou, porque também foi uma grana alta também, né? Que o Zenit. Só que assim, além do valor, eu acho que o Nino, ou tem uma cláusula, se eu não me engano, eu dei uma lida, assim, uma pesquisada por cima, assim, parece que tem uma cláusula que a prioridade é do Fluminense, né? Se o Fluminense não fizer não fizer esse aceno, aí eu acho que pode... Mas, convenhamos, pouco provável o Fluminense gastar mais de 10 milhões de euros. Tudo bem, não, mas eu tô só... O Nino foi anunciado por 5 bilhões de euros, tá? Quando foi contratado, tem contrato de 5 anos, segundo o anúncio. Então, eu acho assim, acho que 10 milhões é justo pelo... Quantos anos ele está agora? 28 anos. 28? Já é um valor... Vai fazer 29 em abril. Mas só que é o tipo do jogador que o Palmeiras precisa nesse momento. Chega para jogar. Chega para jogar. Titular. Eu acho que é para competir... Desbanca o Murilo assim, sem pensar? Para competir com o Flamengo, para competir da forma que o Abel deseja e para não passar o que passou esse ano, eu acho que é válido, mas só que aí tem que conversar com o Abel para ele não cometer os erros que ele cometeu, né? Porque foram feitas escolhas, nós aqui discutimos aqui bastante, alguns jogadores erraram e aí faz parte, mas assim, o Palmeiras é montado e foi montado é montado há algum tempo e foi montado no ano passado, muito assim, escolha a dedo. É só lembrar que conversando com o Pascoal, e o Pascoal sempre falou, foram atendidos todos os pedidos do Abel. É só ver quanto o Palmeiras gastou. Se o Palmeiras não gastar, o Cruzeiro provavelmente terá um elenco melhor que o do Palmeiras no ano que vem. E aí, na hora da dificuldade lá, o Abel... Polêmico Vitor Ernesto Birner. Vai lá, Birner, porque o pessoal... O pessoal aí do cantão, Palmeiras vai. gastou pra caramba. Se o Palmeiras não investir esse ano... eu acho que o grande reforço do Palmeiras vai ser o Paulinho, porque aí você muda o patamar do ataque se o Paulinho voltar bem. Mas com o que eu acredito que o Cruzeiro vai gastar, porque o Cruzeiro não está recusando 30 milhões de euros. Mas você fala que tipo de investimento do Palmeiras agora? Eu acho que precisa trazer um grande zagueiro e o Palmeiras precisa trazer um grande volante. O Marlon Freitas vai chegar. Sim. Mais um? Eu traria mais um. Ô, louco. Mas daí... Bom, eu tô olhando pro Flamengo. Mas dá para encarar o Flamengo. No mata-mata. Mas que outro jogador de meio campo você imagina? Não sei. Eu acho... Mas também já cascudão, já jogador feito? Sim. Ele precisa dar estrutura para os jovens, para os jogadores mais novos que tem ali. Eu acho que a tendência do Palmeiras é contratar jogadores assim. Jogadores mais vai ser todo ano isso? Todo ano gastar 700, 800? Quer um não todo ano não. Mas eu acho que o Palmeiras, para competir, mas só que eu volto a falar. Você vai contratar um time forte, só então que é o Palmeiras seguinte... gastou mal esse ano.
Não, eu acabei de falar, Plihá. Então, mas é que Ô, assim, Plihá, acabei de você falar. não gasta 800 milhões para uma temporada, né? Você gasta 800 milhões visando ali 2, 3 anos com o time sim, como forte. foi? Nós estamos em 2025. Como foi o ano do Aníbal em 2024? Foi ruim? Não. Foi bom. Sim. Bom, Né? 2025 E você que ele também não tem perdeu. que contar com que ele, oscilação de jogador? que ele perdeu. Sim, mas só que depende da oscilação. Você não pode sair num jogo importante, você dá uma cabeçada no cara. Zé, eu sei Isso que é não- irresponsabilidade. Zé, eu sei que não Aí tem você como- vai em outros jogos, ele também pegar a sua cometeu. experiência dos jogadores. Eu sei que não tem como adivinhar. Sim. O Caio Jorge fez a melhor temporada da vida dele nesse ano. Você acha que ele se estabeleceu como esse jogador? Vou fazer o segundo jogador também De na história. 30 milhões, né? Você tá falando? O jogador nesse patamar de jogo em campo. Tipo, tiro certo. Você vai Isso. contratar o Caio E a Jorge, segu- ele vai responder. Falamos isso do jogador que o Flamengo quer. Eu te faço sobre outro jogador. Flaco Lopes. Fez a melhor temporada da vida dele jogando numa outra posição. Você monta um elenco no começo do ano. Você tem certeza que o Flaco Lopes vai conseguir manter o padrão? Mas você tá falando o Caio Jorge no Palmeiras ou no Flamengo? Não, o Caio Jorge... Se o Caio Jorge Você não acha, qualquer você lugar. acha que o Não, Caio qualquer lugar. Jorge já está numa situação de, se ele for contratado por o Flamengo, enfim, Sim. por quem for, ele vai responder com certeza Eu acho que absoluta? depende da forma de jogo. Se ele for para o Flamengo, eu acho que a possibilidade de ele marcar mais do que ele já marcou no Cruzeiro é grande. É porque vai cair num time... Vai cair num time que vai proporcionar para ele 2, 3, 4, 5 oportunidades Eu acho por que ele não jogo. vai. Depende da forma. Eu também entendeu? acho difícil. Depende. Vai tirar Se ele não Cruzeiro. vai. Agora, Tetra, só pra gente não fugir do Só- Nino, você acha que é o melhor zagueiro à disposição pro Palmeiras contratar? Eu gosto demais. Acho muito bom jogador. A saída dele do Fluminense foi sentida mesmo com a chegada do Thiago Silva. Mesmo com a chegada do Thiago Silva. Peça fundamental na conquista da Libertadores do Fluminense. Líder do time, capitão do time. Time que tinha Felipe Melo, que tinha Marcelo, que tinha Ganso, que tinha Cano voando. O Nino foi um dos destaques. Assim, eu acho muito boa. Se o Palmeiras contrata, é um baita de um jogador para mim, para jogar ali na zaga. O Abel adora jogar com 3 zagueiros. Imagina Murilo, Gustavo Gomes e o Nino, para ele liberar os alas, porque o Abel gosta desse sistema, gente. Eu não estou aqui dizendo nada que ninguém nunca viu. Mas mesmo se for para jogar com 2 zagueiros, eu acho que o Nino é um jogador de nível de seleção brasileira. É de nível de seleção brasileira, muito bom jogador. Acho que até outros clubes, não sei como... eu acho que tem alguns clubes que teve interesse nele, até o próprio Fluminense falou, o próprio Cruzeiro comentou, porque o valor é alto. 10 milhões de euros, a gente está falando aí, o Flamengo contratou o Vitão por 10 milhões de euros. Ah, porque tinha uma dívida. Ué, perdoou essa dívida. O Internacional teria que pagar. Algum momento o Internacional tinha que pagar esses 5 milhões e meio do Thiago Maia. Ou seja, custou para o Flamengo 10 milhões de euros. O Vitão vale mais do que o Nino? E olha que eu gosto do Vitão. É bom jogador. Ainda com um caminho a percorrer. Eu acho que o Nino vale. Não sei a quanto que o Palmeiras vai continuar tentando aumentar essa proposta, já que os 10 milhões de euros não foram aceitos. Mas eu acho que é um baita de um jogador e que ajudaria muito o Palmeiras. O Nino, indiscutivelmente, é um cara mais consolidado do que o Vitão. A vantagem do Vitão é ter 3 anos menos. Agora, Zé, o Palmeiras, fechando o Nino, se conseguir, ainda parece distante. Marlon Freitas e o Paulinho, que ainda pode ser visto como um reforço, porque ele pouquíssimo jogou nessa temporada. E o Evangelista, gente. Lucas e o Evangelista Evangelista voltando, somando já o elenco que tinha, que foi vice-campeão da América e do Brasil. Se esse elenco não brigar por tudo... Tem Sousa pelos lados também. Tem 12,5. o Alan, 12,5 de euros custou o Sousa. Tem o Alan. 11,5 custou o Facundo. Eu sempre confundo, é Alan, né? Alan. O moleque o Alan. que a tendência é crescer. Crescer também. Não, eu acho que o elenco é forte, mas para você competir... O elenco é forte pra caramba. Para você competir hoje com o Flamengo e com o próprio Cruzeiro,
eu acho que você tem que montar bons elencos. E o Palmeiras, assim, você falou, não, mas gastou 800, todo ano vai ser assim. Não, eu não acho que vai ser assim, porque à medida que você vai construindo o elenco com referências, você não vai precisando de tantas peças gigantes, vai. O cara que vai vestir a camisa e chegar. Pontual. Aquele pontual. Por quê? Porque você vai agregar, por exemplo, o Lucas Evangelista, eu tenho certeza que jogando ao lado do Marlon, vai crescer absurdamente. O Andréas Pereira pode jogar ali com... Adianta o Andrés. Adianta o Andréas, entendeu? Então, assim, você tem variações que o Abel vai poder utilizar nas mãos. Né? E, assim, você erra e acerta. Por exemplo, nós estamos falando esse ano de 700 milhões de contratações, mas o Abel, em determinados momentos, por exemplo, antes do Mundial, a prioridade era o Estevão. Porque o Estevão vinha definindo os jogos para o Palmeiras. O Vitor Roque marcava a lateral, tinha dificuldade para dar liberdade para o Estevão. A partir do momento que o Estevão saiu, o Abel teve que se remontar, remodelar a equipe. Remodelou. Em determinados momentos, o Palmeiras estava na frente do Flamengo com 2 jogos. Sim. Teve a faca que na mão. Melhor campanha na Libertadores, 2 jogos à frente. No Brasileiro, o Palmeiras teve a faca que na mão. Só que aí existem as escolhas feitas. Eu acho que, por exemplo, esse ano... Aquela rodada que o São Paulo empatou com o Flamengo na Vila Belmiro e o Palmeiras venceu a sua partida, o Palmeiras era muito favorito. Então, eu acho que aí, por exemplo, existem erros e acertos. Eu acho que esse ano, nos períodos mais importantes, os mais decisivos, eu acho que o Abel fez escolhas que deixaram o Palmeiras mais fraco nesse aspecto. Né? Faltando 2 jogos, com 2 jogos ele não conseguiu, coisa que no passado ele conseguiu. Você lembra a remontada que ele fez contra o Botafogo? Que o Endrick pôs a bola debaixo do braço, dá para mim aqui. Pô, ele passou por cima de todo mundo. Né? Então, existem algumas coisas que o ser humano, ele fazer tem uma essa parada, possibilidade. Porque desde a abertura do programa fomos diretaço, tinha planejado um break no começo, mas o papo estava tão bom, rendeu tanto, que a gente deu uma esticada por esporte. Não saia daí. Dizendo que o Palmeiras já tem tudo encaminhado com o Marlon Freitas, como a gente já trouxe aqui na última semana, e que monitora, digamos assim, é o termo que o Latifi usa no seu texto, na sua informação anual, 2 jogadores da Premier League. E vamos falar um pouco sobre eles. E eu confesso que já me empolguei com um deles, que acho que se encaixaria perfeitamente dentro do perfil que o Palmeiras traçou para os reforços da temporada 2026, diferentemente dos jogadores que o Palmeiras contratou neste ano ainda, em 2025. Aí aqui ele traz no início da matéria, né, que o Palmeiras dá como certo e muito bem encaminhada a chegada do Marlon Freitas, tem algumas pendências ainda a resolver, mas traz aqui que o Palmeiras monitora uma dupla que hoje joga na Inglaterra, na Premier League, uma dupla de argentinos. Primeiro nome que mais me agrada, tá? Guido Rodrigues, do West Ham, e o segundo é o Nicolas Domingues, do Nottingham Forest. Aí ele traz aqui que os jogadores são do mesmo grupo de agentes, e o UOL apurou que o Palmeiras entrou em contato para entender as condições de um possível acordo para cada um. Será que o Palmeiras vai trazer os 2? Seria espetacular, hein? Porque são 2 jogadores muito, muito bons de perfis diferentes. Além da contratação de Marlon Freitas, a comissão técnica quer mais um reforço para o meio campo. O Marlon é o segundo volante de origem. Como o Aníbal Moreno foi negociado, o clube irá ao mercado por um camisa 5. E aí que entra justamente a questão do jogador que mais me agrada, que é esse cara aí, ó. Guido Rodrigues, 31 anos, 1,85 m, mesma altura inclusive do Marlon Freitas, destro, líder, vencedor. O cara ganhou Copa do Mundo com a seleção argentina em 2022 e bicampeão da Copa América, além de ter rodagem por Europa, jogou pelo Betis, jogou também no México, no América do México e no Tijuana, e está hoje na reserva do West Ham. O contrato vai até 30 de junho de 2026, ou seja, já pode assinar um pré-contrato e o valor gira aí em torno de 6 milhões de euros, o que daria pouco mais de 40 milhões de reais. Obviamente o Palmeiras tem condições de trazer esse jogador, que é muito bom jogador. Camisa 5 nato, mordedor, cara que a gente precisa para limpar a frente da área, algo que o Aníbal não conseguiu fazer, e um cara vencedor e com experiência. Um cara que seria, inclusive, uma opção mais barata do que o Fabinho. E, claro, com um currículo inferior ao do Fabinho. A gente está falando de Liverpool, de seleção brasileira, de título de Champions League e tudo mais. Mas o cara ganhou a Copa do Mundo, jogando na reserva, claro. Não era titular do time.
mas tem muita experiência, muita rodagem, não precisaria daquele tal período de adaptação, então acho que seria uma tacada interessante, sobretudo para a função que hoje o Palmeiras mais precisa, que é a camisa 5. Com a saída do Aníbal, que não vingou, que sentiu a pressão de jogar no Palmeiras, isso ficou muito nítido no documentário da Globo, né? Nos jogos mais decisivos da temporada, o Aníbal Moreno negou fogo, falhou contra o Corinthians na Copa do Brasil, foi expulso de maneira infantil, falhou contra o Flamengo no Brasileirão e falhou num jogo que poderia ter dado o título brasileiro ao Palmeiras. O Palmeiras fazia um bom jogo até então contra o Grêmio. Vamos lembrar dessa falha também num pênalti infantil que o Aníbal Moreno cometeu. O outro jogador que está na mira, que está sendo monitorado pelo Palmeiras, é o Nicolas Domingues, um jogador mais novo, de 27 anos, destro, 1,79 m, que joga no Nottingham Forest. Ele não é titular, tem contrato até junho de 2028, custa aí cerca de 16 milhões de euros, teve passagem pelo Bolonha, foi revelado no Vélez Sarsfield da Argentina, foi campeão da Copa América em 2021 com a seleção argentina, e ele tem uma característica de jogo diferente do Guido Rodrigues. Ele é mais um camisa 8, um 5/8. Um jogador um pouco mais baixo, um pouco mais rápido, tem muita versatilidade no jogo, bola no pé, tem muita qualidade também de inversão de passe e tudo mais, mas acho que não seria a característica que o Palmeiras precisa nesse momento. Eu gosto mais do estilo de jogo do Guido Rodrigues. Pela experiência, o Palmeiras traçou esse perfil. Jogadores mais experientes, mais cascudos, né, no linguajar da bola. São jogadores com mais rodagem, que já ganharam títulos, que acumulam um currículo interessante. O Nicolas Domingues é um jogador promissor. Foi elogiado, inclusive, pelo Jürgen Klopp, enquanto o Klopp treinava o Liverpool. Passou ali pelo McAllister e virou pro Nicolas Domingues e disse: muito bueno, grande jogador, disse o Klopp. E é um grande jogador mesmo, é um jogador que eu acho até mais difícil o Palmeiras conseguir tirar de um cenário como é a Premier League, principal liga do futebol mundial. Acho então mais provável e mais factível trazer um jogador como o Guido Rodrigues. E aqui o Luiz Bratfit trouxe um perfil resumido e bem interessante do Guido Rodrigues, que eu fiquei vendo vários vídeos aqui a tarde inteira para trazer para vocês. Não vou colocar os vídeos aqui, obviamente, porque tomarei um ban do YouTube, mas aqui a gente tem uma ideia. Convido vocês, obviamente, que não conheçam o jogador, que vá ao YouTube, que busque informações. Hoje nós temos várias plataformas aí para conhecer jogadores do mundo inteiro. Então, Guido Rodrigues, que não é nenhum jogador desconhecido, acho que seria muito fácil para vocês buscarem também essas informações e saberem quem é esse possível jogador, que inclusive é alvo da Juventus, pelo que eu estava lendo aqui na imprensa italiana, e também do Ajax, da Holanda. Então, inclusive aqui no Brasil também do Atlético Mineiro. O Jorge Sampaoli gosta muito do Guido Rodrigues. Então é um jogador que tem muito mercado, mesmo com 31 anos, mesmo jogando na reserva do West Ham, é um jogador que poderia chegar ao Palmeiras e agregar bastante a esse time do Abel Ferreira. Imaginem um meio de campo: Guido Rodrigues, Marlon Freitas e Andreas Pereira. Esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as últimas atualizações do mercado da bola sobre Guido Rodrigues aí. Felipe Andrade falando muito sobre o jogador. Destaque na época de Betis, foi vinculado até o Barcelona, mas acabou que não concretizou a transferência. Hoje joga no West Ham e não está sendo muito bem aproveitado lá. Então o Verdão pode olhar com outros olhos para este atleta. Um pouquinho da ESPN destacando o Zenit e a novela do Nino, hein? Parece que recusou a primeira oferta do Verdão e o Palmeiras prepara uma nova investida pelo zagueiro. Um zagueiro de nível de seleção brasileira, como destacou o Zinho, e que chega para ser titular. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.